Olha, tem uma coisa que você precisa entender antes de cair em qualquer narrativa. Tentaram colocar na conta da esquerda um escândalo que ela não criou. Tentaram transformar uma fraude em arma política. Mas quando você olha os fatos, a história é bem diferente. Para começar, CPMI significa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É quando deputados e senadores se juntam para investigar um problema sério. Só que aqui entra um detalhe que muita gente não te conta. Quem investiga são políticos, ou seja, existe disputa, interesse e versão. E foi exatamente isso que aconteceu na CPMI do INSS. No final da investigação deveria existir um único relatório, com as conclusões. Mas o que aconteceu? 2 relatórios. Por quê? Porque um grupo tentou empurrar uma narrativa e o outro contestou essa versão. De um lado, uma tentativa clara de direcionar a culpa. Do outro, um relatório mostrando que o esquema não nasceu agora. E é aqui que entra o ponto principal, meus amigos. A fraude do INSS não começou nesse governo. Ela vem de antes. E é exatamente isso que você vai ver agora nesse vídeo do deputado federal Paulo Pimenta. Então, segue o vídeo. No que consiste, então, o nosso relatório? Nós demonstramos, a partir de 2017, quando ocorrem as primeiras mudanças de portarias internas do INSS, até então já existiam descontos associativos, mas nunca tinha ocorrido problema. Desde a época do governo Fernando Henrique já existem descontos associativos para aposentados e aposentadas no âmbito do INSS, mas até 2017 não há nenhum registro de escândalo, não há nenhum registro de desconto indevido, sem autorização por parte de aposentados e aposentadas no nosso país. Após o afastamento da presidenta Dilma, após o golpe contra a presidenta Dilma, ocorre a primeira mudança importante. O INSS altera uma norma interna e permite que entidades, não exclusivamente de representação de aposentados e aposentadas, entidades que até então havia uma exigência do registro sindical, pudessem também pleitear junto ao INSS aquilo que a gente chama de ACT, que são, né, os acordos de cooperação técnica que permitem os descontos. Então o ponto de partida desse escândalo é 2017, ainda no governo Temer. E nós chegamos então em 2018, o ano da eleição, chegamos em 2019, início do governo Bolsonaro, e a partir de 2019, então, começam a ocorrer as grandes mudanças. A partir de 2019, se aprofundam mudanças internas, publicação de portarias, de decretos, que vão cada vez mais abrindo a possibilidade para que outras instituições e entidades pudessem fazer descontos de aposentados e aposentadas. Até que é publicado um decreto, assinado pelo Paulo Guedes, pelo Onyx Lorenzoni e pelo Jair Bolsonaro. Esse decreto disse o quê? Os descontos associativos podem ser firmados, os convênios, com entidades que, no seu estatuto, também, entre outras atividades, representem aposentados e aposentadas. Esta mudança foi que permitiu que entidades de toda ordem, clubes de seguro, associações que nunca tinham trabalhado com aposentados e aposentadas, pudessem passar a firmar os ACTs. Aí surgem as entidades fantasmas. Aí surge o grande volume de entidades que passam, então, a receber a autorização para fazer descontos associativos de aposentados e aposentadas. Só que havia um problema. Algumas dessas entidades tinham 3 associados, 4 associados, tinham autorização para descontos, mas não tinham associados. E neste momento, houve um grande vazamento de informações e o banco de dados dos aposentados e aposentadas do país passou então a ser utilizado de forma criminosa por estas entidades, que passaram a lançar de forma indiscriminada, sem autorização, descontos para milhões de aposentados e aposentadas que passaram a ser descontados sem que jamais tivessem autorizado, e na sua grande maioria por parte de entidades que ninguém sabia sequer aonde funcionavam, muitas delas não tinham sequer nenhum tipo de funcionamento.